Eu sou o Emanuel Victor, do Colégio Estadual Frei Henrique de Coimbra, e estou com meus colegas de classe Antônio, Kevson e Guilherme para apresentarmos o trabalho de Filosofia e Sociologia. Bom, hoje vamos fazer um podcast e para darmos início nesse podcast, vamos falar sobre globalização. Antônio, você pode me dizer o que é globalização? A globalização é uma integração entre os países que ela age de forma econômica, política, social e cultural. E a globalização se intensificou a partir da metade do século XX, com o avanço da tecnologia. Um exemplo disso é uma pessoa que mora no Japão e uma pessoa que mora no Brasil. Elas conseguem conversar facilmente através de aplicativo e redes sociais. E isso é uma integração na cultura. E, Antônio, o que você acha disso? Eu acho que a globalização ela tem diversos pontos positivos, principalmente na questão tecnológica, e também tem um maior intercâmbio cultural que deixa o mundo mais diverso. Mas existem certos problemas que não podem ser ignorados, como o maior controle de uma potência estrangeira contra um país que ele é menos desenvolvido economicamente falando. Então, tem certas questões que não podem ser ignoradas, que é bom a gente dar uma discorrida melhor. Sabe, todo mundo aqui já estudou a história do Brasil no 5º ano, então a gente sabe bem como é um processo de colonização que muitas vezes o globalismo acaba fazendo. Um país ele chega aqui, eles colocam a cultura deles em cima da nossa, aí entra o conteúdo bastante americanizado. Hoje em dia com a Netflix a gente está tendo muita influência de séries da Europa ou da Coreia. Sim, atualmente aqui no Brasil é bem mais valorizado a série americana ou europeu do que propriamente as séries nacionais e filmes nacionais, né? Sim, tipo, filmes nacionais é dados como filmes ruins. Exatamente. A gente coloca, filme bom é Tropa de Elite, Cidade de Deus e o resto é uma merda. Então, tipo, acontece essa coisa de uma maior valorização de uma cultura estrangeira que não é nossa, que muitas vezes não tem muito a ver com a nossa cultura em si. Mas acaba sendo introduzida. Sim, e a gente acaba admirando, por exemplo, o estilo de vida americano. A gente acaba, por exemplo, a gente entende que falar o inglês é algo que é essencial. Ok, falar mais línguas é importante para nossas questões cognitivas também. Sim, é benéfico. Para nosso desenvolvimento pessoal mesmo, para nossas viagens. Mas a gente dá um maior valor a algo que não é da cultura do nosso país. Sim. A gente acaba sufocando a nossa própria cultura. E isso, sem sombra de dúvidas, afeta o nosso progresso, da forma que a gente vê o nosso país. A gente acaba desenvolvendo um sentimento de vira-lata. A gente acaba querendo um salvador, aquela pessoa, aquela potência estrangeira que vai vir salvar a gente. Isso, sem sombra de dúvidas, é um impacto do globalismo também. Levando mais a fundo do que o Antônio falou, a globalização trouxe inúmeros benefícios. Hoje, graças à integração entre os países, temos acesso a produtos, cultura e informações de todo mundo. As pessoas podem estudar fora, as empresas podem expandir seus negócios e a tecnologia se espalham com rapidez. Além disso, a globalização ajuda no desenvolvimento econômico e na troca de conhecimentos científicos e culturais. Então, concordo que há benefícios, mas não podemos ignorar os impactos negativos. A globalização também aumenta a desigualdade entre países ricos e pobres. As grandes potências e empresas multinacionais dominam os mercados, enquanto as economias menores ficam dependentes. Além disso, há uma perda de identidade cultural. Muitas tradições locais desaparecem diante da cultura global dominante. Voltando a falar sobre o que o Guilherme falou, a globalização tem muitos pontos positivos, como, por exemplo, abrir uma linha de McDonald's em uma área rural ou uma área que não há McDonald's, e acabando assim empregando moradores locais, fazendo gerar economicamente dinheiro, né, para aquela região. E também influencia muito na área farmacêutica, trazendo cosméticos e medicações que não possam ser produzidas no nosso continente ou no nosso país. Ajudando muito em vacinas também, trazendo vacinas importadas que ajudaram a combater muitas doenças. Uma bem recente e bem famosa foi contra a coronavírus, a Coronavac, que é uma vacina contra a Covid-19 que foi desenvolvida pela companhia biofarmacêutica chinesa, a Sinovac Biotech,
que ela foi utilizada para combater a pandemia, o fim da pandemia, né? E esses avanços só são possíveis por conta da globalização. Sim, como todo movimento, eu atribuo que exista partes boas e partes ruins, mas a minha grande crítica, que aí entra nas minhas convicções, digamos que nacionalistas, eu penso sempre quem está ganhando. Essas empresas que elas vão crescer e fazer negócio, será que são empresas da periferia do mundo? Será que os países da periferia do mundo vão ter o melhor benefício dessa globalização? Que, sem sombra de dúvidas, eu acredito que tem que ter uma interação entre os países, mas será que a melhor forma é essa? Então, a minha crítica é essa. Será que estamos seguindo o melhor caminho na globalização? Essa é a minha grande reflexão. Saindo um pouco do tema de globalização, vamos falar sobre neoliberalismo. Então, para mim, o neoliberalismo é basicamente aquela ideia de que o mercado sabe se virar sozinho. Quanto menos o Estado se meter, mais a economia cresce. A privatização, a abertura econômica e o corte de gastos, tudo isso deixaria o país mais eficiente. Sim, eu entendo a lógica, mas o problema é que isso costuma ignorar as desigualdades históricas, cara. Entende? Tipo, quando você tira o Estado de cena, quem já é forte fica mais forte, e quem já tá na merda fica mais na merda ainda. Tipo assim, nem todo setor funciona sem regulação, tá entendendo? Mas também tem gasto público que é buraco sem fundo. Tem empresa estatal que só dá prejuízo e privatizar pode melhorar o serviço e diminuir a corrupção. Ah, mas se o Estado regular direitinho, dá pra equilibrar e você deixa a iniciativa privada, tá entendendo? Tocar. Mas também regras claras. E o problema é que, na prática, muitos países adotaram receita de manual e não adaptaram para sua realidade. E o resultado disso é mais desemprego, precarização e serviços que são essenciais que estão sendo cada vez mais desvalorizados, entende? É importante lembrar também que o neoliberalismo ele não só influencia economicamente, ele influencia comportamentos. E o grande problema do neoliberalismo também é que ele vem com a proposta de substituir gastos, substituir empresas que o governo, substituir os serviços que o governo não consegue suprir de forma eficiente, mas ele vem com um caminho que pode levar a certas privatizações de serviços essenciais que o governo não pode deixar de prestar, como educação e saúde. Educação e saúde, a longo prazo, pode ser sim vítimas do neoliberalismo, com a possível proposta de substituir a saúde pública pela saúde privada. Também é importante ver que o neoliberalismo ele é o grande combustível da globalização. Também trazendo empresas estrangeiras para poder disputar com empresas de países da periferia do mundo. E muitas vezes essa disputa acaba sendo desleal. Sim, pode, mas não garante. Em setores essenciais como energia, água, transporte, saúde, o foco no lucro pode deixar o acesso mais caro ou pior. Sim, concordo. Privatizar sem controle vira um tiro no pé. A grande preocupação do neoliberalismo é aquela coisa da globalização, que o mercado está aberto, empresas estão privatizadas e o capital estrangeiro ele vem e sufoca a nossa economia. Sim, por exemplo, novamente o McDonald's, que sufoca as redes de fast foods nacionais, como o Bob's e outras, concorda? Sim. A gente acaba dando os nossos recursos, a gente dá o trabalho humano, só que às vezes o imposto é pago naquela nação que a empresa ela foi fundada. Então, e sem falar que muitas vezes empresas estrangeiras elas dão golpes e mudam a política de países. Sim. E a gente tem que ver nessa parte também, da influência que o neoliberalismo, que a globalização tem nas políticas e na cultura de outros países. Isso é um ponto importante que a gente tem que abordar. Rapaziada, uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que quando o Estado ele sai, e quando eu falo ele sai, eu tô falando da retirada dos direitos trabalhistas, do papel de fiscalização do Estado mesmo com o trabalho, com a CLT. Quando a CLT sai de jogo, rola uma uberização do trabalho. Aí as empresas elas te colocam como se você fosse sócio, como se você tivesse um poder de negociação, sendo que não é. Você vai trabalhar sem receber os seus devidos direitos, eles não se responsabilizam por você. Então, como a gente vê hoje em dia, que é o exemplo mais fácil, no Uber e no iFood, se você sofrer um acidente, se você sofrer um roubo,
o prejuízo é só seu. Você não compartilha com a empresa porque a empresa não é responsável por você. Você é um sócio dela. Ela é sua sócia e o prejuízo é só seu e eles não cobrem. Então, isso é um problema sério econômico do neoliberalismo. E como agora estamos falando sobre as consequências sociais e políticas do neoliberalismo e da globalização, que são dois temas que caminham junto e mexem com praticamente tudo do mundo atual, né? Eu quero ouvir sobre os dois pontos de vista diferentes. O Antônio acabou de falar o ponto negativo e agora eu quero que o Guilherme fale sobre os pontos positivos. Então, o ponto positivo do neoliberalismo é o estímulo à competitividade, que faz com que as empresas competem mais, o que pode melhorar com a qualidade de produtos e serviços. E também tem a redução de burocracia, processos mais simples que facilitam a abertura de negócios e investimentos. Sim, e também tem o crescimento econômico, que em alguns contextos causa menos intervenção estatal e aumenta a atividade econômica. E também tem a eficiência no setor privado, que é a lógica de mercado que pressiona empresas a serem mais produtivas. E bom, com todos esses temas abordados, a conclusão é que isso transforma profundamente a economia, a política e o cotidiano das sociedades contemporâneas. Se por um lado trouxeram avanços como inovação, ampliação do comércio e acesso facilitado às tecnologias, por outro lado, também ampliaram as desigualdades, né? Como, por exemplo, precarizaram as relações de trabalho e fortaleceram o poder de grandes corporações. E esses processos mostram que o crescimento econômico não se garante por si só. Assim, o grande desafio atual é encontrar um equilíbrio que permita aproveitar os benefícios da abertura econômica e da integração global, né? Sem abandonar as políticas de proteção social, que é a regulação responsável e inclusão. Que, no fim, a pergunta central não é apenas como crescer, mas sim como crescer de um jeito que funcione para todos, que todo fica bom para ambos lados, se torne completamente um equilíbrio. E, bom, para agora encerrarmos nosso podcast, eu vou perguntar para cada membro do trabalho qual foi a conclusão final de cada um, o que eles acharam sobre os temas abordados. E eu vou começar aqui perguntando para o Kivson. Kivson, o que você achou sobre o tema total, sobre tudo? Bom, o que eu entendi é que o neoliberalismo é uma forma de organizar a economia, onde o governo interfere menos e o mercado tem mais liberdade. A ideia é menos regras, menos gastos, mais privatizações e mais liberdade para as empresas. E a globalização é o processo onde o país ficam cada vez mais conectados. Produtos circulam pelo mundo, culturas se misturam, tecnologia se espalha rápido e empresas viram gigantes internacionais. A grande ideia é que nenhum dos dois modelos é totalmente bom ou ruim. Eles deram avanços importantes, mas também criaram problemas sérios. Então, o desafio é equilibrar, usar o que funciona do mercado, mas sem abandonar políticas sociais que protejam quem mais precisa. E então, agora o Guilherme vai falar sobre a conclusão final dele. Então, a minha conclusão é de que o neoliberalismo e a globalização formam um processo cheio de avanços e contradições. Entender isso é essencial para avaliar o mundo atual e pensar alternativas mais equilibradas, que combinem o desenvolvimento com justiça social e inclusão. E agora o Antônio vai falar qual foi a conclusão final dele. Minha conclusão final é: será que o liberalismo e a globalização são o único caminho possível? Será que não é possível desenvolver a nossa própria tecnologia, desenvolver a nossa própria economia sem precisar de formas que dependam de outros países ou dependam apenas da iniciativa privada? A minha conclusão final é isso, esse questionamento. Será que não existem outros caminhos? Será que pensar no nosso país como uma nação que precisa desenvolver o próprio caminho na economia global? Será que não existem outras formas que a gente poderia pensar no nosso próprio desenvolvimento? Ou os outros países ao redor do mundo não teriam outra forma de pensar como se desenvolver? Esse é meu questionamento e essa é a minha consideração final. Muito obrigado.